História de hoje: a recompensa da obediência. Olga Alves era uma jovem bonita, delicada e inteligente. Porém, de todas as suas qualidades, se destacavam a obediência e o respeito aos pais. Estava sempre disposta a acatar seus conselhos e orientações. E foi com o consentimento dos pais que ela começou a namorar um rapaz da região. Era um jovem de boa aparência que demonstrava ser educado e trabalhador. Depois de iniciado o namoro, seus pais decidiram analisar melhor o comportamento do jovem antes de permitir que o namoro se transformasse em noivado. Não buscavam para ela pretendentes ricos e abastados ou com alta posição social, mas um homem honesto, trabalhador, de boa família, boas intenções e que tratasse bem a sua menina. Tudo o que os pais querem para seus filhos. Depois de algum tempo, o casal passou a discutir alguns detalhes no caráter do rapaz que não estavam agradando. Perceberam que aquele relacionamento não daria certo. Conversaram bastante e concluíram que aquele rapaz não era adequado para sua filha. Então, decidiram conversar com ela e começaram a buscar uma oportunidade. Certo dia, Olga Alves saiu de casa para uns compromissos e voltou na parte da tarde. Ao entrar em casa, percebeu que seus pais estavam conversando no quarto. Eles não perceberam que a filha havia chegado. Atraída pelo som das vozes, se dirigiu pelo corredor para falar com os pais quando ouviu o seu nome na conversa. Ela parou um instante e conseguiu captar um pequeno trecho do diálogo um tanto perturbador. Ouviu quando o pai disse à mãe: "Precisamos falar com Olguinha que aquele rapaz não é bom para ela." Ouviu a mãe concordando e em seguida se afastou de mansinho. Um misto de sentimentos tomou conta de seu coração. Ficou confusa, bastante triste e cheia de dúvidas. Aquelas palavras ainda soavam em seus ouvidos. Aquele rapaz não é bom para ela. Por que seus pais pensavam assim? O que os levou a essa conclusão? Ficou pensando seriamente no assunto e com o coração apertado, afinal gostava do rapaz. Porém, a jovem sempre foi consciente com respeito à opinião dos pais e sua criação não poderia levá-la em outra direção a não ser considerar com muita relevância a observação feita pelos pais a respeito do namorado. Colocou na balança a experiência dos pais e viu que em sua imaturidade não poderia desatender aquele conselho que nem mesmo havia recebido diretamente. Depois de refletir bastante sobre o assunto, ela tomou uma decisão. Naquela mesma noite estava programado o encontro com o namorado. Estava tensa, com o coração batendo mais forte, porém ela precisava fazer o que sua consciência mandava. Iria terminar o namoro naquele mesmo dia. Ela não comunicou aos pais o que havia decidido, porque eles ainda nem haviam procurado por ela para conversar. Ela não esperou o conselho chegar de forma oficial. Em sua compreensão, a opinião dos pais já bastava. Afinal, se eles consideravam que seu namoro não era o ideal para ela, isso era ponto final. Depois de cumprida a missão, comunicou aos pais o término do compromisso e a família se sentiu mais confortável. Os dias se passaram. Um tempo depois, Olga Alves conheceu outro rapaz. Este agradou tanto a ela quanto aos seus pais. Assim, iniciou-se o namoro, que não demorou muito para se transformar em noivado e logo depois em casamento. Dessa união, nasceram 3 lindos filhos. O rapaz com quem ela havia terminado o namoro também se casou e construiu família. Com o passar do tempo, as notícias que chegavam sobre o casamento dele não eram boas. A esposa o deixou por algumas vezes por ser ele um homem violento e de difícil convivência. Porém, ele não aceitava o fim do relacionamento e sempre pedia para voltar. Até que, por fim, ela o deixou de vez e foi embora de casa. Apesar da insistência do marido, ela não quis mais reatar o casamento. Um certo dia, Olga Alves pediu à filha mais velha, na época com 13 anos,
para ir ao comércio próximo e comprar um produto que estava precisando. A menina saiu, se dirigiu até a esquina onde virou em uma rua e seguiu por algumas quadras até o local onde precisava ir. A rua era meio descida e naquele dia havia uma obra para a colocação de paralelepípedos. De repente, a adolescente observou que o homem, que um dia havia sido namorado de sua mãe, estava na calçada bem mais à frente, sentado com um canivete descascando laranja. Instantes depois, sua ex-esposa vinha descendo a rua. Quando a avistou, o homem saiu em sua direção para tentar, mais uma vez, fazer com que ela voltasse para ele. A menina ficou observando de longe a discussão que se deu início, pois era visível que o homem estava nervoso e irritado. Provavelmente a esposa não estava disposta a aceitar a proposta de voltar com ele para casa. A discussão foi ficando mais intensa até que partiu para a agressão física. Os dois começaram uma luta. O homem tentava derrubá-la, mas ela dava saltos e lutava para se defender. Por fim, ele usou a pequena faca com a qual estava descascando laranja e começou a esfaqueá-la. Enquanto a agredia com a faca, tentava derrubá-la, mas a mulher, lutando pela vida, permanecia em pé. Foi uma cena de horror, principalmente para uma adolescente de 13 anos. Os homens que estavam trabalhando na obra um pouco distante preferiram não interferir na briga, mas depois que o caso passou para agressão, um dos homens entrou em casa, pegou uma arma e deu um tiro para cima. Com isso, o agressor deixou a vítima e fugiu. A pobre mulher ainda foi levada com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Quando Olga Alves ouviu o relato da filha, que chegou muito assustada em casa, ficou sem reação ao saber do fim lamentável daquela mulher. Lembrou-se que por pouco ela não casara com aquele homem. Sua memória voltou no passado quando ouvia dele juras de amor e pensava que havia encontrado o homem que a amaria e protegeria, até que ouviu de seus pais que aquele homem não era adequado para ela. Tudo isso veio à sua lembrança. Apesar de lamentar muito pela morte da mulher, agradeceu por ter escapado de um casamento que só traria dor e sofrimento. Estremeceu ao pensar que ela poderia estar morta agora. Entendeu que, por considerar a opinião e respeitar o conselho dos pais, Deus a livrara de um destino cruel. Olga Alves viveu muitos anos e morreu em idade avançada, recebendo assim a promessa do 5º mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se você gostou dessa história, deixe seu like e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas histórias. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.